para dormir. Aqui é a Sandra. Que bom poder estar novamente aqui com você. Este é um canal de histórias para gente grande dormir mais rápido e mais tranquilo. Acalmar a mente, acalmar o coração para ter uma noite de sono reparadora. Vamos dar continuidade à série O Jardim Secreto. Hoje, o capítulo 23. Você vai relaxar e dormir profundamente em poucos minutos. Mas antes de começarmos a leitura e antes também que você durma, quero pedir para você deixar o seu curtir, compartilhar com alguém, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu comentário para que os vídeos cheguem até mais pessoas que estão com dificuldade para dormir, que querem dormir melhor, vencer a insônia, a ansiedade, as preocupações, os pensamentos acelerados, enfim, tudo que estiver atrapalhando o sono. E agora deite-se da maneira que ficar mais confortável para você. Respire fundo algumas vezes, inspirando o ar pelo nariz e expirando pela boca, lentamente. Ao expirar pela boca, você vai liberando junto as tensões do dia, o estresse, as preocupações. Perceba que quando você respira de forma lenta e mais profunda, você já vai se sentindo ficar mais leve, menos tenso. A respiração profunda faz com que haja um equilíbrio na frequência cardiorrespiratória, acionando assim o seu sistema parasimpático, sistema de relaxamento. Então respire, relaxe seu corpo e mergulhe comigo na continuação da leitura desta linda história, O Jardim Secreto, da escritora Frances Hodgson Burnett. No capítulo de hoje, Colin descobre a magia ao seu redor e dentro de si mesmo, percebendo assim que não há limites para se tornar quem ele realmente nasceu para ser. Venha adentrar comigo o Jardim Secreto. Capítulo 23. Magia. O Dr. Craven já esperava algum tempo quando eles chegaram na casa. Ele já ponderava se não seria sensato enviar alguém para procurá-los nos caminhos dos jardins. Quando Colin foi colocado de volta em seu quarto, o pobre homem olhou para ele seriamente. Você não deveria ter ficado tanto tempo, criticou ele. Não pode se esforçar muito. Não estou nem um pouco cansado, retrucou Colin. Me fez muito bem. Amanhã vou sair de manhã
e à tarde também. Não sei se posso permitir isso, advertiu o Dr. Craven. Acho que não seria muito sábio. Não seria sábio tentar me impedir, revidou Colin, muito sério. Eu vou. Até Mary descobrira que uma das principais peculiaridades de Colin era sua absoluta ignorância sobre a grosseria com que tratava as pessoas. Ele vivera toda a sua vida como o rei de uma espécie de ilha deserta e desenvolvera modos próprios sem ninguém com quem pudesse se comparar. De fato, Mary era bastante parecida com ele, e desde que chegara a Mr. White, descobrira aos poucos que seus próprios modos não eram comuns ou amigáveis. Ao fazer essa descoberta, ela naturalmente pensou que fosse importante o suficiente para avisar Colin. Então, após o Dr. Craven se retirar, ela se sentou e olhou para ele com curiosidade por alguns minutos. Queria que ele lhe perguntasse por que estava daquela maneira, e é claro que conseguiu. Por que está olhando para mim? Perguntou ele. Estou pensando que sinto pena do Dr. Craven. Eu também, concordou Colin calmamente, mas não sem um certo ar de satisfação. Ele não vai mais herdar Mr. White, já que eu não vou mais morrer. Sinto por ele por causa disso, é claro, observou Mary. Mas eu estava pensando que deve ser terrível ter de ser gentil por 10 anos com um menino sempre tão rude. Eu nunca aguentaria isso. Eu sou rude? Colin perguntou imperturbável. Se você fosse o filho dele e ele fosse o tipo de homem que bate em crianças, continuou Mary, teria te dado um tapa. Mas ele não o usaria, revidou Colin. Não, ele não o usaria, respondeu Dona Mary, refletindo sem se policiar. Ninguém jamais se atreveu a fazer nada que você não gostasse, porque você ia morrer e coisas assim. Você era um coitadinho. Mas, anunciou Colin teimosamente, não serei mais um coitadinho. Não vou deixar que pensem isso de mim. Fiquei de pé sozinho hoje. É por você fazer as coisas sempre do seu jeito que você é tão esquisito, concluiu Mary em voz alta. Colin virou a cabeça carrancudo. Eu sou esquisito, disparou. É, respondeu Mary, e muito. Mas você não precisa ficar zangado,
continuou com imparcialidade. Porque eu também sou, e Ben Witherstaff também. Mas não sou mais tão esquisita como era antes de começar a gostar de pessoas e de encontrar o jardim. Não quero ser esquisito, disse Colin. Não serei. E novamente franziu a testa com determinação. Como era um menino muito orgulhoso, ficou pensando por um tempo, e então Mary viu seu lindo sorriso começar a mudar gradualmente todo o seu rosto. Vou parar de ser esquisito, anunciou ele. Se for todos os dias ao jardim. Há uma magia ali, um feitiço bom, sabe, Mary? Tenho certeza de que sim. Eu também, concordou Mary. Mesmo que não seja magia de verdade, disse Colin. Podemos fingir que é. Tem alguma coisa lá. É magia, insistiu Mary. Mas não negra. É branca como a neve. Eles sempre chamaram a isso de magia. E de fato, parecia ser verdade nos meses que se seguiram. Meses maravilhosos, radiantes e incríveis. As coisas que aconteceram naquele jardim. Quem nunca teve um jardim não pode entender. E mesmo quem já teve um, precisaria de um livro inteiro para descrever tudo o que aconteceu ali. A princípio, parecia que as coisas verdes nunca iam cessar de abrir caminho na terra, na grama, nos canteiros e até mesmo nas fendas dos muros. Então elas começaram a mostrar seus botões e os botões começaram a desabrochar e a mostrar suas cores, todos os tons de azul e de púrpura, todos os matizes e tons de carmesim. Em seus dias felizes, as flores eram vistas em cada centímetro, buraco e canto. Ben Witherstaff notou aquilo e ele próprio raspou a argamassa de entre os tijolos dos muros e fez bolsões de terra para que os lindos ramos pendentes pudessem vicejar. Íris e lírios brancos se erguiam da grama aos feixes, e as alcovas verdes se encheram de espantosos exércitos de lanças de flores azuis e brancas, de altos delfínios, columbinas e campânulas. Ela gostava muito desses, gostava mesmo, contou Ben Witherstaff. Ela costumava dizer que gostava dessas coisas porque
ficavam apontando para o céu azul. Não que ela não gostasse das coisas da terra, não, senhor. Ela amava tudo, mas dizia que os encantos do céu parecia mais alegre. As sementes que Deacon e Mary plantaram cresceram como se cuidadas por fadas. Papoulas acetinadas de todos os matizes dançavam na brisa leve, desafiando alegremente as flores que viveram no jardim por anos e pareciam um tanto surpresas com a chegada de novas companheiras. E as roseiras, erguendo-se da grama, emaranhadas em torno do relógio de sol, enroladas nos troncos das árvores e penduradas em seus galhos, subindo pelos muros, espalhavam-se como longas guirlandas em cascatas. Ganhavam ainda mais vida, dia após dia, hora após hora. Lindas folhas frescas e botões e mais botões, minúsculos no início, mas inchando e realizando sua magia até explodirem e se desenrolarem em copos, derramando perfume delicadamente de suas bordas e tomando o ar do jardim. Colin olhava para tudo, observava cada nova mudança. Todas as manhãs, se não estivesse chovendo, ele era trazido para fora e passava todas as horas do dia no jardim. Mesmo os dias nublados o agradavam. Ele ficava deitado na grama, vendo as coisas crescerem, como dizia. Se alguém observasse por tempo suficiente, declarava ele, era possível ver os botões se desembainhando. Além disso, era possível descobrir coisas estranhas. Insetos ocupados em suas várias incumbências misteriosas, mas evidentemente sérias, às vezes carregando pequenos fiapos de palha, penas ou migalhas, ou escalando folhas de grama, como se fossem árvores de cujos topos pudessem observar e mapear o território. Uma topeira que escavava o montículo final de sua toca, finalmente abrindo caminho para fora com suas patas de unhas compridas que mais pareciam mãos de elfos, o absorvera por uma manhã inteira. As trilhas das formigas, dos besouros, das abelhas, dos sapos, dos pássaros, das plantas, deram-lhe um novo mundo para explorar. E então Deacon revelava outros mais, acrescentando as trilhas das raposas, das lontras, dos furões, dos esquilos e os percursos das trutas, dos ratões do banhado e dos texugos. Não havia fim para assuntos e pensamentos. E isto não era sequer a metade do feitiço. O fato de realmente ter se colocado em pé
fez Colin pensar profundamente. E quando Mary lhe contou sobre o feitiço que ela havia entoado, ele ficou animado e o aprovou fervorosamente. Ele falava disso constantemente. É claro que deve haver muita magia no mundo, disse sabiamente certo dia. Mas as pessoas não sabem como ela é ou como fazê-la. Talvez o começo seja apenas disser que coisas boas vão acontecer, até que você as faça acontecer. Vou experimentar fazer isso. Na manhã seguinte, quando foram ao jardim secreto, ele mandou chamar Ben Witherstaff imediatamente. Ben veio o mais rápido que pôde e encontrou o Rajá em pé sob uma árvore muito imponente, mas também com um lindo sorriso. Bom dia, Ben Witherstaff, cumprimentou. Quero que você, Deacon e a senhorita Mary se aproximem e me escutem, porque vou lhes contar algo muito importante. Sim, senhor, respondeu Ben Witherstaff, tocando sua testa. Um dos encantos há muito ocultos de Ben Witherstaff era que em sua infância uma vez fugira para fazer viagens ao mar. Portanto, às vezes ele respondia como um marujo. Vou tentar um experimento científico, anunciou o Rajá. Quando eu crescer, farei grandes descobertas e vou começar agora com essa experiência. Sim, senhor, disse Ben Witherstaff de prontidão, embora aquela fosse a primeira vez em que ouvia falar de grandes experimentos científicos. Também foi a primeira vez que Mary ouviu falar sobre aquilo, mas ainda assim percebeu que, mesmo estranho como era, Colin havia lido muito sobre coisas singulares e, de alguma forma, era um garoto muito convincente. Quando ele erguia a cabeça e fixava aqueles olhos estranhos nas pessoas, era impossível não acreditar nele, quase a despeito de si mesmo. Embora ele tivesse apenas 10 anos, quase 11, naquele momento ele foi especialmente convincente, pois sentia o fascínio de discursar como uma pessoa adulta. As grandes descobertas científicas que farei, continuou ele, serão sobre a magia. A magia é algo muito interessante, mas poucos sabem algo concreto sobre elas, exceto alguns autores de livros antigos. E Mary um pouco, porque ela nasceu na Índia, onde moram os faquires. Acredito que Deacon saiba um pouco sobre feitiços, mas talvez não saiba que sabe.
Ele encanta animais e pessoas. Eu nunca o teria deixado vir me ver se não fosse um encantador de animais. Embora também seja um menino encantador, porque um menino é um animal. Tenho certeza de que existe magia em tudo, só que não temos conhecimento suficiente para controlá-la e fazer com que ela faça coisas por nós, como a eletricidade e os cavalos a vapor. Aquilo soou tão imponente que Ben Witherspoon ficou muito animado e realmente não conseguia ficar parado. Sim, sim, senhor, ele dizia e se aprumava. Quando Mary encontrou este jardim, ele parecia morto, prosseguiu o orador. Então algo começou a empurrar plantas para fora do solo e criar coisas do nada. Um dia as coisas não estavam lá e em seguida estavam. Eu nunca tinha visto nada assim antes e fiquei muito curioso. Pessoas científicas são sempre muito curiosas e eu serei científico. Fico dizendo a mim mesmo: será mesmo? Será mesmo? Tem de significar alguma coisa. Não pode ser nada. Não sei qual é o nome, por isso chamarei de magia. Nunca vi o sol nascer, mas Mary e Deacon viram. E pelo que me disseram, tenho a certeza de que também é mágico. Algo o empurra e ele aparece. Às vezes, desde que vim para o jardim, olho para o céu por entre as árvores e tenho a estranha certeza de estar feliz, como se algo empurrasse e puxasse meu peito, fazendo minha respiração acelerar. A magia está sempre empurrando, puxando e fazendo coisas do nada. Tudo é feito de magia. Folhas e árvores, flores e pássaros, texugos e raposas, esquilos e pessoas. Portanto, ela deve estar ao nosso redor, neste jardim e em todos os lugares. A magia deste jardim me fez levantar e saber que vou viver para me tornar um homem. Vou fazer a experiência científica de tentar obter um pouco de magia e colocá-la dentro de mim mesmo e fazê-la me empurrar, me puxar e me fortalecer. Não sei como fazer, mas acho que quando nos concentramos e a invocamos, ela aparece. Talvez seja o melhor atalho até ela. Quando tentei ficar em pé pela primeira vez, Mary repetia para si mesma o mais rápido que podia:
Você consegue, você pode. E eu consegui. Tive de me esforçar, é claro, mas a magia dela me ajudou. E a de Deacon também. Todas as manhãs e noites, e sempre que me lembrar ao longo do dia, direi: a magia vive em mim. A magia me faz bem. Serei forte como Deacon, forte como Deacon. E todos vocês devem fazer isso também. Esta será a minha experiência. Você me ajuda, Ben Witherstaff? Sim, sim, senhor. Aceitou Ben Witherstaff. Mary interveio. Se fizer isso diariamente como se fosse um soldado em treinamento, logo saberemos se o experimento teve sucesso. Nós aprendemos as coisas quando as repetimos e pensamos sobre elas, até que fiquem gravadas em nossa mente para sempre. Acho que com a magia deve ser igual. Se ficarmos chamando e repetindo por sua ajuda, ela será parte de nós e fará as coisas acontecerem. Certa vez, ouvi um oficial na Índia dizer à minha mãe que havia faquires que repetiam palavras infinitas vezes. Revelou Mary. Já ouvi a mulher de Jan Whitworth repetir 1000 vezes que seu marido era um bêbado e um bruto, disse Ben Witherstaff secamente. E aconteceu mesmo uma coisa. Um dia ele arrumou suas coisas e foi para a hospedaria Blue Lion. Bebeu como um gambá. E nunca mais voltou para casa. Colin franziu as sobrancelhas e pensou por alguns minutos. Então se animou. Bem, ele disse, aconteceu algo mesmo. Ela usou o feitiço errado. Se ela tivesse usado o feitiço certo e dito algo bom, talvez ele não ficasse tão bêbado como um gambá, não fosse embora e talvez ele comprasse um chapéu novo para ela. Ben Witherstaff deu uma risadinha e havia uma admiração perspicaz em seus velhos olhos. Você é um rapaz inteligente e direito, igual às suas pernas, patrão Colin, disse ele. Da próxima vez que eu encontrar a Bess Whitworth, vou dar essa dica de como usar a magia. Ela vai ficar feliz se o experimento científico funcionar. Deacon ouviu o discurso todo. Seus olhos brilhavam de curiosidade. Nut e Shell estavam em seus ombros e ele acariciava suavemente um coelho branco de orelhas compridas em seu colo. O animal encostava as orelhas nas costas, muito satisfeito. Você acha que a experiência vai funcionar? Colin perguntou a ele, curioso para saber o que o amigo pensava.
Muitas vezes ele se perguntava o que se passava pela cabeça de Deacon quando o ouvia olhando para ele ou para uma de suas criaturas com seu sorriso largo e feliz. Deacon sorriu, um sorriso mais largo que o normal. Acho, respondeu. Acho mesmo. Vai funcionar igual as sementes quando o sol bate nelas. Vai funcionar sim. Vamos começar agora. Colin ficou encantado e Mary também. Incentivado pela lembrança dos faquires e devotos religiosos das ilustrações, Colin sugeriu que todos se sentassem de pernas cruzadas sob a árvore que os protegia. Será como se sentar em uma espécie de templo, disse Colin. Estou bastante cansado e quero me sentar. Eita, repreendeu Deacon. Você não pode começar dizendo que está cansado. Assim pode estragar a magia. Colin se virou e encarou seus inocentes olhos redondos. Tem razão, disse ele lentamente. Eu só devo pensar na magia. Tudo pareceu ainda mais majestoso e misterioso quando eles se sentaram em círculo. Ben Witherstaff sentiu-se como se de alguma forma tivesse sido levado a comparecer ao encontro da igreja. Normalmente ele era bastante contrário ao que chamava de reuniões de oração, mas neste caso, com o Rajá, ele não se incomodou e parecia realmente satisfeito em participar. Dona Mary sentia-se em um êxtase solene. Deacon segurou seu coelho no braço e talvez tenha feito algum canto que ninguém ouviu, pois quando se sentou de pernas cruzadas como o resto, o corvo, a raposa, os esquilos e o cordeiro lentamente se aproximaram para participar do círculo, cada um em seu lugar, sem a necessidade de comandos. As criaturas vieram, disse Colin gravemente. Elas querem nos ajudar. Colin estava realmente muito bonito, pensou Mary. Ele mantinha a cabeça erguida, como uma espécie de sacerdote, e seus olhos exóticos tinham uma aparência maravilhosa. A luz brilhou sobre ele através da copa das árvores. Agora vamos começar, anunciou. Que tal balançarmos para frente e para trás, Mary, como se fôssemos derviches? Não posso balançar assim, disse Ben Witherstaff. Meu reumatismo. A magia levará isso embora, respondeu Colin em um tom de sumo sacerdote. E não vamos balançar o tempo todo. Vamos apenas cantar. Eu não sei cantar, disse Ben Witherstaff, um tanto irritado. Fui expulso do coro da igreja na única vez que tentei. Ninguém riu
Estavam todos muito sérios. O rosto de Colin continuou impávido. Pensava apenas na magia. Então eu cantarei, disse ele, e começou como o fantasma de um menino estranho. O sol está brilhando. Essa é a magia. As flores estão crescendo. As raízes se mexendo. Essa é a magia. Estar vivo é a magia. Ser forte é a magia. A magia está em mim. A magia está em mim. Está em mim. Está em mim. Está em cada um de nós. Está nas costas de Ben Witherstaff. Magia, magia, venha nos ajudar. Repetiu aquilo muitas vezes, se não 1000 vezes perto disso. Mary ouvia em transe. Ela se sentia como se fosse ao mesmo tempo esquisita e bela, e queria que o canto continuasse indefinidamente. Ben Witherstaff começou a se sentir acalmado por uma espécie de sonho agradável. O zumbido das abelhas nas flores se misturou ao mantra de Colin e sonolentamente se transformou em um transe coletivo. Deacon estava sentado de pernas cruzadas como o coelho dormindo em seu braço e uma mão apoiada nas costas do cordeiro. Fuligem afastou um dos esquilos e se aninhou em seu ombro. A película cinza caiu sobre seus olhos. Por fim, Colin parou. Agora vou dar uma volta pelo jardim, anunciou. A cabeça de Ben Witherstaff acabara de cair para frente e ele a ergueu com um solavanco. Você dormiu, disse Colin. Nada disso, murmurou Ben. O sermão foi muito bom, mas quero escapar do dízimo. Ele ainda não estava totalmente acordado. Você não está na igreja, disse Colin. Sei que não. Ben recompôs-se. Quem disse que eu estava? Eu ouvi tudo direitinho. Você disse que a magia estava nas minhas costas. O médico fala que é reumatismo. O Rajá acenou com a mão. Esse foi o feitiço errado, declarou ele. Você vai melhorar. Você tem minha permissão para voltar ao seu trabalho, mas venha de novo amanhã. Eu queria ver você andar pelo jardim, grunhiu Ben. Não foi um grunhido hostil, mas ainda assim um grunhido. Na verdade, sendo um velho teimoso e completamente descrente na magia, decidiu que se tivesse de ir embora,
subiria na escada para espiar para o caso de o menino cair e precisar de sua ajuda. O Rajá não se opôs à sua permanência e assim a procissão foi formada. Realmente parecia uma procissão. Colin ia à frente, com Deacon de um lado e Mary do outro. Ben Witherstaff caminhava atrás deles e as criaturas o seguiam. O cordeiro e o filhote de raposa continuavam perto de Deacon. O coelho branco pulava ou parava para mordiscar algo, e Fuligem o seguia com a solenidade de um líder. A procissão se moveu lenta, mas dignamente. A cada poucos metros paravam para descansar. Colin apoiou-se no braço de Deacon e Ben Witherstaff manteve sua vigilância. Mas de vez em quando, Colin soltava a mão e dava alguns passos sozinho. Sua cabeça se manteve erguida o tempo todo e ele parecia muito imponente. A magia está em mim, proferia ele. A magia está me deixando forte. Eu posso sentir. Parecia muito certo que algo o sustentava e fortalecia. Sentou-se nos bancos das alcovas e uma ou duas vezes sentou-se na grama. E várias vezes parou no caminho e se apoiou em Deacon, mas não desistiu até dar uma volta completa no jardim. Quando voltou para a árvore costumeira, suas bochechas estavam rosadas e ele parecia triunfante. Eu consegui! A magia funcionou! Exclamou. Esta é minha primeira descoberta científica. O que o Dr. Craven vai dizer? Interrompeu Mary. Ele não vai dizer nada. Colin respondeu. Porque ele não vai saber. Este deve ser o maior segredo de todos. Ninguém deve saber nada sobre isso, até que eu fique forte e possa andar e correr como um menino normal. Virei aqui todos os dias na minha cadeira e serei levado de volta nela. Não permitirei que as pessoas comentem e façam perguntas. E não deixarei meu pai saber sobre isso, até que o experimento seja um sucesso completo. Então, algum dia, quando ele voltar para Miss White, simplesmente entrarei em seu escritório e direi: aqui estou. Sou um menino como qualquer outro. Estou muito bom e viverei para ser um homem. Tudo isso por causa de uma experiência científica. Ele vai pensar que está sonhando, gritou Mary. Ele não vai acreditar. Colin corou triunfante. Ele havia se convencido de que ficaria bom, o que era realmente mais da metade da batalha, se ele soubesse disso.
E o pensamento que o estimulou mais do que qualquer outro foi imaginar como seria quando seu pai visse que tinha um filho tão forte e robusto como os outros filhos de outros pais. Um de seus sofrimentos mais sombrios nos últimos dias de doença e morbidez era seu ódio em ser um menino de dorso fraco, cujo pai tinha medo até de olhar. Ele será obrigado a acreditar, disse ele. Uma das coisas que vou fazer depois que a magia funcionar e antes de começar a fazer descobertas científicas é ser atleta. Vamos ver você no box daqui uma semana, brincou Ben Witherstaff. Você vai ganhar um cinturão de campeão da Inglaterra inteira. Colin fixou os olhos nele severamente. Por mais que a magia funcione, não serei um boxeador premiado. Serei um explorador científico. Perdão, senhor. Desculpou-se Ben, tocando em sua testa em saudação. Eu devia saber que não era motivo para brincadeira, mas seus olhos brilharam, demonstrando estar imensamente satisfeito. Ben realmente não se importava de ser repreendido, pois significava que o rapaz estava ganhando força e espírito. Chegamos assim ao final do capítulo 23. Espero que você já esteja dormindo profundamente. Se não, se por algum motivo ainda estiver acordada ou acordado, eu sugiro que você faça mais algumas respirações profundas e depois fique com a sua respiração normal, no seu ritmo, no seu tempo. E sempre que um pensamento vier, volte a atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando pelo seu nariz e fluindo em todo o seu corpo, de forma natural, sem nenhum esforço. Vá sentindo o seu corpo pesar sobre a cama. Vai relaxando o seu corpo. Vai se permitindo relaxar os músculos que ainda estão tensos. A cada respiração, você relaxa um pouco mais. Vai sentindo seus olhos pesarem. Vai desligando seus olhos. Vai sentindo as pálpebras pesadas, fechadas, e o sono chegando cada vez mais, trazendo paz, como uma brisa suave, refrescante, trazendo paz, tranquilidade, relaxamento e sono, muito sono. Vá se entregando, se permitindo relaxar.
deixando o sono tomar conta de você mais e mais, à medida que você mantém o foco na sua respiração. Relaxe. Bons sonhos e até o próximo vídeo com muito mais histórias incríveis para você relaxar e dormir profundamente.